agradecer também assim, de todo o feedback que vocês tiveram com a gente. E além disso, como eu estava falando antes, talvez alguns não ouviram, eu só queria também parabenizar a turma de vocês. Eu estou super orgulhosa, tá, de ter feito parte com vocês desse quarto semestre. As professoras do quinto semestre que estão com vocês agora, elas me dizem que não tem trabalho algum com vocês. Então, assim, elas me dizem que vocês, não só em relação à técnica, não é só isso. Elas me dizem em relação a tudo, ao respeito que vocês têm pelo professor, pela a forma que vocês lidam, né, no dia a dia, o respeito que vocês têm, assim, a responsabilidade que vocês têm em cumprir o trabalho de vocês. Então, assim, vocês também estão de parabéns, tá? Esse feedback é bom, né, a gente receber. Então, assim, eu estou muito orgulhosa do resultado o que vocês estão agora cumprindo no quinto semestre. E eu queria agradecer o carinho de todos vocês. Nas redes sociais, vocês sempre me marcam, vocês assim sempre colocam uma palavra quando eu posto alguma coisa. Quando eu posto alguma coisa, né? Quando eu posto alguma coisa, que eu não sou das redes sociais, mas eu me senti muito amada, fiquei muito grata pelo convite. Eu acho que existem uma série de pessoas aí que vocês podem ter de referência. Então, me chamar para ser, né, uma pessoa que vocês querem saber da minha vida, como é que foi essa minha trajetória. Então, assim, eu fico honrada também de aceitar esse convite e eu vou tentar falar para vocês como foi tudo isso, né? Na verdade, eu não nasci, eu quero ser dentista, tá? Não foi assim. Eu tinha muitas dúvidas, eu gostava, sempre gostei de trabalho manual, e aí eu gostava de arquitetura, eu gostava de odontologia, eu gostava, eu acho que era psicologia na época, nem lembro, eu lembro que cada área, né, eu gostava de alguma coisa diferente. E eu não sabia o que fazer, eu era muito nova, eu tinha ali, eu entrei em 98, então eu tinha 17 anos quando eu tive que escolher, porque na minha época não existia esse unificado que vocês têm. Eu tinha que escolher no meu terceiro ano se eu ia fazer CB, CE ou CH, se era humanas, biologia ou exatas. Então, ali eu já tinha que ter uma decisão, um ano antes de fazer a matrícula para o vestibular. E eu não sabia o que fazer. E eu escolhi ciências biológicas, não porque eu tinha certeza, mas porque era o conteúdo maior do programa, né? Na época, o vestibular, então era o maior conteúdo que tinha. E se eu depois trocasse para as outras, ia dar certo. E aí foi por isso que eu escolhi ciências biológicas, e aí lá fazendo, foi assim, vou fazer odonto. Né? Foi assim, não nasci para isso, né? Não era aquele negócio, eu sonho desde criança. Não. Mas eu sempre gostei. Eu ia para minha dentista, eu ficava olhando. Eu adorava aquelas coisinhas pequenininhas. Então, eu antes disso sabia bordar, sabia pintar, né? Eu tinha essas habilidades manuais. Então, a gente fazia colares de miçanga, a gente fazia tudo. Eu não tinha internet todo dia, então a gente criava, né? Criava muita coisa para se divertir aí quando criança e adolescente. E aí eu entrei, né, na faculdade de odonto, o vestibular, eu não era estudiosa antes do primeiro ano do colegial, não, tá? Não era. Depois, no primeiro ano, eu comecei a levar a sério. Então, primeiro, segundo e terceiro ano eu levei a sério. E aí, quando foi no terceiro ano, eu falei que eu ia estudar, mas eu estudava como se eu não tivesse que repetir isso. Eu falava assim, passar por isso de novo, eu não vou passar, eu vou passar nesse vestibular. Tá? Era uma determinação, né? Eu falei assim, eu não vou ter que estudar de novo, não tenho que fazer de novo cursinho, não tenho que fazer de novo redação, física, eu fazia tudo que tinha para fazer eu fazia e assim, estava determinada que todos os horários do meu dia eu tinha que estudar para passar. E aí, graças a Deus, eu passei realmente de primeira.
Na minha época só tinha federal, então assim, eu não tinha nem opção onde eu vou me matricular, não tinha isso. Então, ou eu fazia o vestibular na federal ou eu não fazia odonto, que era o único lugar que existia. E aí eu passei, e dentro da faculdade, tudo eu gostava, né? Eu me apaixonei. Eu fazia anatomia com vontade de fazer anatomia, histologia com vontade de fazer histologia, e eu me envolvi muito nessa época e nesse início e dessas matérias básicas. Então, assim, esse suporte que eu tive, ele me ajudou para todas as demais matérias, né? Então, ele me ajudou quando eu cheguei na pério, me ajudou quando eu cheguei na cirurgia, porque esse básico, ele é muito importante. E eu levei a faculdade muito a sério. Eu adorava aquilo ali. A nossa turma era legal, eu tinha bons amigos, e assim, fazia monitoria, fazia tudo que tinha para fazer na faculdade. Vai ter uma bolsa lá, CNPq, para um projeto materno-infantil. Não suporto atender criança, mas eu fazia porque eu fiquei com as mães, né? Mas era porque era alguma coisa diferente, tudo que eu tinha de oportunidade eu fazia. E assim, isso aí, gente. E eu não fazia pensando em currículo. Eu não fazia assim pensando em currículo, mas me ajudou tanto. Quando você, daqui a pouco eu chego lá como eu passei na aeronáutica, e eu não tinha ideia que eu tinha feito todo aquele currículo na faculdade. E foi isso que me fez passar na aeronáutica, né? E assim, ali a gente não tem. Vocês estão numa fase que às vezes a gente está passando, vocês estão passando por isso e vocês estão passando desapercebidos, mas é uma fase muito importante já para a vida profissional. Vocês devem falar assim: depois eu faço minha especialização e aí eu vou ser um bom dentista. Vocês têm que ter cuidado com isso, porque às vezes esse comportamento que a gente tem na faculdade, ele influencia de uma maneira absurda a gente no profissional que a gente é depois. Até como as pessoas nos observam lá fora. Hoje em dia, por exemplo, eu recebo indicação de professores meus. Então, assim, meu professor que foi de cirurgia bucomaxilo, ele me manda os pacientes dele para eu fazer endodontia. O meu professor, a minha professora de odontopediatria, ela me manda os pacientes dela para eu atender os pacientes dela. Então, assim, eu me sinto ali, né? Para mim é uma honra. Mas por que ela manda? Porque provavelmente na minha época de graduação, ela sentiu que eu chegava no horário, que eu era responsável, que eu estudava o que eu tinha que estudar, que eu tentava fazer o melhor que eu podia. Então, às vezes, vocês levam a graduação assim de uma forma de eu quero, bora pra farra. Eu brincava, eu ia para todos os parafolias, eu emagrecia 10 quilos naqueles parafolias. Eu não deixava de ter minha vida. Mas a hora que era para estudar, eu estudava. E graças a Deus eu fazia aquilo com o maior prazer, entendeu? Não era uma obrigação para mim. Eu fazia aquilo com prazer. E assim, eu nunca imaginei, né, hoje em dia na minha vida profissional, receber essas indicações. A primeira vez que eu recebi a indicação desse professor de cirurgia, que para mim ele era tudo na vida, né? Até hoje, eu acho ele assim, chega e me liga, oi, professor. Ele, Cláudia, para com isso. Não, senhor. Ele, Cláudia, eu falo, não, é assim, eu não consigo desvencilhar, né? Então, para mim, eu tenho um respeito absurdo, eu me sinto honrada, mas isso aí criou, né? Isso tudo criou esse relacionamento nessa fase de graduação. E vocês, entre vocês também estão fazendo o nome de vocês. Imaginem daqui a uns anos, vocês falarem assim, eu vou mandar para o implantodontista, sei lá, o fulano. Credo, aquele menino só andava na baderna, ele bebia todos os dias, sei lá, experimentava algumas coisas que não devia, né? Fumava algumas coisas. Gente, o nome de vocês, ele é construído agora. Não é para vocês serem puritanos e não fazerem nada, mas vocês levarem as coisas a sério. Vocês já estão ganhando aí a responsabilidade de vocês, tá? E assim, na minha época não tinha essas redes sociais.
A redes sociais, ela é uma ferramenta incrível, mas ela também pode te destruir, né? Se você, imagina se nessa fase vocês chegam lá e começam, vocês só postam, meninas, né? Só postam fotos de biquíni, shortinho bundinha de fora. Tudo bem, coloquem nos stories para isso sumir, né? Coloquem nos stories para isso sumir. Pensem que ali também já está sendo a referência que vocês vão ser. Vocês já estão sendo. Vocês já entraram numa faculdade. Vocês já são maior de idade. Vocês já respondem pelo que vocês fazem. Então, vocês têm que começar a ter maturidade. E, assim, o que eu vejo é que essa geração de vocês têm pouco senso, às vezes, de responsabilidade. A gente assumia coisas na nossa época que nossos pais jogavam em cima da gente e dane-se, vocês resolvem. Hoje em dia, né, mudou, a geração é outra, o comportamento dos pais é outro, e às vezes eles abraçam muito vocês, mas assim, mesmo que eles abracem, comecem a adquirir esse senso de responsabilidade, né? Comecem a assumir algumas coisas que vocês fazem. Isso é importante. Assumir erro. Professor, eu errei aqui. Como é que eu faço? Tentem consertar. Errar, até hoje eu erro. Tá? Vocês viam minhas aulas, eu mostrava meus erros, mostrava meus acertos, mostrava como é que a gente ia fazer. Errar é normal, tá? Não é para errar com frequência, mas errar é normal. E a gente tem que assumir aquela responsabilidade. Olha, que aconteceu isso com o paciente, eu errei, sei lá, uma lima fraturou, eu preciso acompanhar seu caso, se precisar de uma intervenção cirúrgica, a gente vai fazer. Então, é assumir a responsabilidade, né? Talvez isso que vocês vejam em mim, talvez vocês tenham um orgulho, vocês admiram, e talvez seja só isso, né? Não tenho nada de espetacular, eu sou uma pessoa normal, humana, como vocês, né? Então, aí eu entrei na faculdade, fiz toda a faculdade, saí, e naquela época também, um pouco diferente de agora, a gente sentia que aqui em Belém as coisas não chegavam, né? As coisas eram diferentes. Uma pós-graduação lá fora era totalmente diferente de uma pós-graduação aqui. Antigamente, para eu pedir um artigo, vocês entram na internet, tem esses sites, né, que a gente sabe que vazam os artigos, até eu entro às vezes, a gente consegue um artigo que saiu agora, um mês atrás. Antigamente, para eu conseguir um artigo, eu entrava no PubMed, fazia uma solicitação, ligava para a bibliotecária da USP, ela ia lá na revista, xerocava e mandava pelo correio, tá? Então, o acesso não era igual. Então, por não ter esse acesso imediato, eu sentia a necessidade de sair e eu queria muito mais, né? E aí eu fui fazer especialização fora. E assim, gostava de lecionar, já me envolvia em trabalho acadêmico na graduação e queria fazer meu mestrado. Quando eu estava fazendo especialização, o meu professor de lá, o coordenador lá da USP, ele era coordenador do mestrado da Unital. E ele me disse, Cláudia, tu queres prestar a prova de concurso de mestrado na Unital? Tu podes fazer, porque na USP eu só podia fazer depois que eu acabasse a especialização. Como eu queria voltar para Belém, aí eu fiz, né? A Unital é uma autarquia, então ela é uma faculdade pública que fica em Taubaté, e ela é deixa eu ver, 1 hora de São Paulo, 1h20 no máximo de São Paulo, né? Ali, saindo já de Guarulhos, né? Saindo ali, conta mais 1 hora, mais ou menos 1h20 de carro, tá? Pela Dutra. E aí eu falei, eu topo. Na época não tinha carro, tá? Aqui em Belém, até para ir para a faculdade federal, no início eu não tinha carro, depois eu tive, meus pais me deram. Mas assim, quer ir embora? Tu não vais ter regalia nenhuma. Tudo bem, eu quero ir embora. Não foi fácil para eles me mandarem para lá por questões financeiras. Então, assim, eu tinha amigos que foram também comigo, mas que final de semana viviam saindo, viviam em boate, viviam não sei onde. Gente, era muito caro tudo aquilo.
um estacionamento na época, sei lá, era uns 50, era R$ 23 na época, um estacionamento. Hoje em dia, sei lá quanto é que dá, uns R$ 100. Para mim aquilo era muito caro. Então, meu passeio lá em São Paulo era ir para o cinema. Era o que eu podia ir, né? Então, eu ia para o cinema com carteirinha de estudante. E, assim, eu aproveitei também lá, porque eu fui para lá para estudar. Então, eu não fiquei viajando, eu não fiquei muito na farra. Saía, tive meus amigos, me divertia, conheci lugares muito bons em São Paulo. Mas eu também foquei que eu queria estudar para voltar logo para Belém, né? E como eu fazia especialização em mestrado, não sobrava muito tempo, não. E eu ainda atendia. Depois eu comecei a atender. A vantagem da endodontia, né, de algumas, comparando com algumas outras especialidades, para um recém-formado fazendo endodontia é muito bom, porque ninguém gosta, endo é ou ame ou odeie, né? E por isso a gente tem essa oportunidade de fazer endodontia no consultório dos outros. Então o pessoal fala assim: ah, então vai lá, eu vou marcar uns pacientes, tu passas a quinta tarde lá, né? Então eu fazia isso também. Aí foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro e foi que eu fui também investindo, né? Fui comprando meu motor. Meu motor era um contra-ângulo, eu não tinha dinheiro para comprar um motorzão, mas assim, era o que eu podia, né? Eu não tinha dinheiro para comprar o melhor localizador, eu comprei o que eu podia. Mas eu sempre tentava fazer o melhor, né? Fazer o melhor do que eu podia. Se eu tiver, quem tem pai pode ganhar aí, gente, compra o que você puder comprar, né? Compra o melhor que você puder. Mas quando não tem, não tem que arriscar, tem que começar. A gente tem que ter essa sensação de iniciar. Porque, assim, o perfeito, o dia perfeito, o mundo perfeito, a hora perfeita, ela não existe, tá? Ela não existe. Então, se você não meter a cara para fazer as coisas, não vai dar certo. Eu lembro que um chefe meu na aeronáutica, ele queria montar um curso de... Era um curso lá, e eu era responsável por esse setor. Eu falava assim, não, coronel, a gente ainda não vai fazer o lançamento desse curso, que ainda não está pronto. Aí ele vai ser tal, não vamos fazer o lançamento porque ainda não está pronto. Tem que melhorar isso, tem que fazer isso, tem que tinha uma apostila, tinha que preparar. Ele falou para mim uma coisa aí desde esse dia. Eu tenho comigo assim. Ele falou assim para mim, Cláudia, se a gente for esperar o estar perfeito, a gente não vai iniciar nunca. A gente vai iniciar dessa forma e a gente vai ajustar. A gente vai fazendo as modificações e vamos ajustando com o passar do tempo. Essa turma não vai ser a perfeita, mas a próxima vai ser melhor, a próxima vai ser melhor. Porque senão a gente não sai do papel, né? Então, todos os sonhos de vocês, claro, vocês têm que traçar um planejamento, mas às vezes não esperem estar lá no lugar perfeito para iniciar, né? Senão esse dia não chega. E aí a coragem não vem e as coisas não acontecem na vida de vocês. A gente tem que ter um pouquinho de coragem também. Tá? Mas sim, aí eu fiz especialização em mestrado. Então, não era fácil a minha vida em São Paulo. Eu pegava ônibus, pegava chuva. E isso também era bom, porque dava a sensação de falar assim, gente, eu tenho que mudar. Isso não pode ficar a vida inteira, né? Então, assim, as coisas também ruins não duram a vida inteira. E a gente, às vezes, tem que passar por umas situações, assim, um pouco ruins para a gente ter essa sensação interna de querer que aquilo seja diferente. Sabe, assim, falar assim, não, gente, eu tenho que conseguir comprar um carro, eu tenho que conseguir trabalhar direito, eu tenho... Porque se a gente não tem essa gana, se a gente não tem essa vontade de conquistar alguma coisa, a gente fica na mesma, né? Então, assim, é importante, não é você ser egoísta, não é você querer o mal dos outros, ou então gananciosa, olhar para o dos outros, não é isso. É o fato do movimento interno, de você conseguir sempre alguma coisa melhor, né? É nesse sentido.
E aí, ia acabar o meu mestrado, tudo, aí eu voltei em Belém de férias e já estava feliz da vida, né? Aí eu encontrei a Sueli Lamarão, que foi a minha assim, guru, minha professora de endo, que pegou na minha mão, que ligou para o professor da UF e falou assim: olha, está indo uma aluna minha querida, cuide bem dela. E aí eu cheguei aqui, claro que eu visitava todo mundo, né? Aí eu encontrei a Sueli e ela falou assim: professora, tá acabando, daqui a, sei lá, 6 meses eu estou aqui. Ela, tu não vais voltar. Ela falou assim: não vais voltar. Cláudia, mestrado, todo mundo tem. É mentira, né? Mas assim, mestrado, ela falava assim, ainda mais que estava um boato, estavam formando já a turma para abrir um mestrado em Belém de odonto. Então ela falou assim, Cláudia, mestrado, todo mundo tem. Eu não admito que tu faça esse mestrado, tu vais fazer o doutorado. Aí eu falei, caramba. Aí, tá bom. Aí ela falou com a minha mãe. Imagina, olha só, o professor, né? Era uma pessoa querida, assim, era uma pessoa já que eu convivia. Ela falou contra minha mãe no dia eu estava com ela. Ela falou assim: Irene, tu não deixas ela voltar sem doutorado, é um absurdo. Eu falei: tá bom, vou fazer essa prova de doutorado. Para mim, mais difícil do que passar no doutorado, né? Era passar na prova de proficiência de inglês. Gente, eu tinha feito inglês aqui, assim, né? Esses inglês que a gente fazia em cultura inglesa, sabe? Assim, nunca dei muita bola. E eu falei assim, como é que eu vou passar num TOEFL? Porque lá na USP existem um TOEFL, né? Exigem um TOEFL. Eu falei, caramba. Aí eu comecei a estudar muito inglês, mais inglês, nem lembro, nem estudava odonto, só estudava inglês, inglês, inglês. E eu contratei uma professora, eu comprei gramática e fazia o exercício sozinha em casa, né? Então eu pegava a gramática, estudava, via as respostas, aquelas gramáticas que tem resposta atrás, né? Via as respostas. Eu tinha que ter listening, imagina. Então eu pegava filme, no início era muito difícil para mim. Eu pegava filme, início até infantil, na época não tinha Netflix, nada disso. Então eu ia na Blockbuster, não sei nem se vocês já ouviram falar disso, alugava os DVDs e eu tinha que. Eu comecei a assistir filme infantil para eu conseguir entender o inglês. Porque o filme de adulto é muita gíria, às vezes policial, né? Eles têm muita gíria, eu não conseguia entender. Aí eu colocava em inglês, primeiro com legenda em inglês, então eu passava meu final de semana fazendo isso, com legenda em inglês, e depois eu tirei a legenda e comecei a conseguir escutar, né, o inglês. Então foi assim, eu tenho sozinha, né? Não tinha tanto dinheiro para gastar com esses cursos mirabolantes. Eu tinha uma professora que ela tirava umas dúvidas uma vez na semana. E aí eu fui fazer, né, a prova do TOEFL. Aí eu consegui lá a pontuação. Aí eu falei, então tá, então vou fazer a prova do doutorado. Aí eu fiz. Aí o meu chefe, que era esse coordenador, né, chegou com Cláudia, tu passaste. Eu chorava, chorava. Ele falou, mas tu tá feliz? Eu falei, não tô feliz, porque eu vou ter que passar mais 3 anos em São Paulo. Aí pronto, né? Fiquei, teve férias, porque só ia começar a turma no outro ano, vim para casa. Nessa de eu vir para casa, eu soube que eu passei também, na mesma época eu fiz o concurso da aeronáutica. O da aeronáutica, quem me chamou para fazer o concurso foi uma amiga minha. Ela falou, Cláudia, eu vou te chamar porque tu vais fazer prova da endo e eu vou fazer prova da dentística, que tu não pode concorrer comigo. Aí era prova de currículo, né? Então a gente tinha que preencher, tinha um formulário lá e que, digamos, monitoria você podia colocar duas. Cada monitoria eram, sei lá, 3 pontos. Cursos de carga horária a partir de 100 horas, tantos. Aí cada curso valia 1 ponto. Monitoria era apresentação de trabalho em congresso, publicação em anais, publicação de trabalho, assim, acadêmica, né? Publicação de artigo.
Tinha lá especialização, valia ponto, cursos de atualização, valia ponto, até aquelas palestrinhas que a gente escuta, né? Mas a gente só tinha um limite para colocar. Eu tinha tanta variedade de coisas pelo que eu fiz na graduação que isso foi muito bom para mim, porque eu pontuei quase tudo. Eu nem acreditei aquilo. Eu pontuei quase tudo. Tanto é que isso eu fiz em São Paulo. Eu fiquei em primeiro lugar no concurso da Endo, obrigada. Eu fiquei em primeiro lugar que até uma estagiária lá da USP, que era professora, sabe essas professoras que ficam acompanhando os professores de especialização, que ela foi minha professora. Ela ficou em segundo lugar. Né? E eu fiquei morrendo de vergonha, porque assim, gente, a mulher sabia mais do que eu, com certeza. A mulher era melhor que eu. Ela já atendia há muito tempo, ela estava ali acompanhando, ela estava lá no meu curso, me ensinando. Mas eu passei em primeiro e ela passou em segundo. Né? E ela ainda teve que esperar eu decidir a minha vaga para ela decidir a dela. Imagina o quanto ela deve ter ficado assim satisfeita, mas depois a gente se tornou amiga. É... Mas então foi isso. E aí eu passei junto no doutorado. Nessa que me chamaram no doutorado, foi na mesma época. Eu falei que eu não ia assumir aeronáutica, porque eu estava lá em São Paulo só para fazer o doutorado, que eu não ia assumir aeronáutica, porque não ia dar para eu conciliar. E aí meu avô, né, uma pessoa assim super sábia, ele falou para mim o seguinte, que eu tinha que passar por essa experiência e que o doutorado realmente era muito lindo, que ia ser importante para mim. Só que eu preciso que isso não enchia a barriga de ninguém. E assim, se fosse uma outra pessoa me falando isso, eu ia ficar muito irritada, né? Porque eu ia falar assim: ah, tá pensando em dinheiro, a gente não tem que fazer as coisas por dinheiro, né? Mas quando veio do meu avô não era uma pessoa assim, ele era uma pessoa extremamente sábia, né? E assim, sem vaidade, sabe? Sem essa ganância. E ele falou, Cláudia, tu precisas ter um emprego bom. A gente precisa ter um emprego bom na vida. E aí eu liguei para o meu chefe, que é esse lá da USP, eu liguei, professor, eu passei na aeronáutica, como é que eu vou fazer? Porque eu tenho que cumprir minha carga horária do doutorado. Ele falou assim, Cláudia, vai, porque eu fui militar. E assim, foi onde eu me estruturei, foi onde eu consegui comprar meu apartamento, foi onde eu comecei a minha vida, foi onde eu me estruturei. Ele falou: vai que eu consigo dar um jeito, a gente ajeita teus créditos e vai dar certo. E por quê? Porque eu tinha que entrar para as aulas e a aeronáutica ela passa aquele período de treinamento. Então, são 90 dias enclausurado, eu não podia assistir aula. Mas aí deu certo, né? Ele conseguiu lá contornar as coisas deles. Eu consegui acreditar algumas coisas porque eu tinha acabado de fazer o mestrado. E aí eu sei que no final das contas deu certo, né? E foi o melhor período da minha vida. A aeronáutica, eu digo que foi quem me tornou especialista, porque a gente sai da especialização achando que a gente sabe tudo, a gente não sabe nada, né? Lá na aeronáutica, eu tinha a oportunidade de trabalhar bastante, assim, com um grande número de pacientes, né? Como eu entrei lá em São Paulo, gente, imagina, olha, essa professora minha também passou no concurso. Eu trabalhei com pessoas, assim, incríveis, incríveis. Uma pessoa que passou comigo da cirurgia, no mesmo concurso que eu passei, depois ela entrou no HC para dar aula lá em São Paulo, que é o Hospital da USP de São Paulo para cirurgia. Então, assim, eu trabalhei assim com pessoas maravilhosas. Então, a gente sentava, a gente estudava, a gente discutia caso, coisas que eu não tive essa oportunidade aqui, tá? Eu vim para a aeronave, vim transferida, mas não tive. Mas, assim, era muito bom. E foi lá que eu me tornei especialista. E o melhor era, assim, o paciente lá, ele não pagava, ele paga uma taxa. Então, sei lá, um canal lá é, digamos, R$ 50.
E a gente virava para ele e falava assim: olha, é difícil, talvez a gente não vá conseguir remover uma lima, selar uma perfuração, um caso complicado. Mas a gente pode tentar. E ele, por R$ 50, ele tentava. E aí eu tinha a oportunidade de tentar também acertar nesses casos complexos, né? De fazer alguma coisa. É diferente do teu consultório, que tu vai falar assim, não, olha, você vai pagar o tratamento, mas se não der certo, então não tem o que fazer, mas você vai ter que pagar pelo tratamento. Então foi um lugar assim que eu tive muita oportunidade. Lá, o bom, diferente da prefeitura que eu trabalho, a gente tinha todos os materiais bons para trabalhar, né? Então a gente tinha um horário bom de trabalho, eu podia estender aquele horário com aquele paciente, eu conseguia trabalhar com materiais muito bons, eu já tinha lá localizador, motor, eu tinha laser, então assim, era diferenciado, né? Então, trabalhar já numa estrutura top na época. E aí, depois disso, né? Aí foi, eu acredito, eu digo que lá que eu me tornei especialista. E aí, acabando isso, acabou meu doutorado, eu fiz o doutorado concomitante, e acabando tudo isso, eu tinha que escolher, né? Eu falei assim, ou eu volto para Belém agora, que eu acabei o doutorado, ou eu não volto mais, porque nessa época eu já estava feliz de estar lá, tá? Não tinha mais, não era mais triste. Até porque quando a gente tá, eu já não morava em São Paulo, morava em São José. Aí eu já tinha dinheiro, já me divertia, né? Tudo isso contribui, né? Naquela vida maçante, São Paulo é maravilhoso quando você tem dinheiro. São Paulo capital. Sem dinheiro é uma droga aquilo ali, né? Então, assim, e aí eu já não estava mais muito com vontade de vir. Mas eu ainda não tinha meu consultório, eu trabalhava no consultório dos outros nessa época. Então, assim, quando acabou meu doutorado, eu falei, vou montar meu consultório. Ou eu monto em São José dos Campos. Professor, só um minutinho. Eu acho que o senhor mutou o áudio da professora Cláudia sem querer. Apareceu uma mensagem aqui Pronto, pronto. O que vocês ouviram de São Paulo? Que aí eu para tinha que escolher a voltar. cidade. Né? Aí Ok. eu tinha que escolher o que, que eu ia montar meu consultório, né? E aí eu resolvi montar aqui, né? Resolvi montar em Belém. Eu acho que, por N motivos, eu sou família, então eu sofria Dia das Mães de estar longe, sofria Páscoa de não estar aqui. Aí eu ligava para casa, estava todo mundo reunido, aquilo me matava. Né? E assim, na época eu também não estava namorando. Eu falei assim, então chegou a hora de mudar. E qual foi a grande vantagem? Foi fácil mudar, porque eu vim transferida, então meu salário caiu do mesmo jeito. Né? Meu maior salário, que era o da aeronáutica, que realmente os consultórios eu pingava ali, né? Então ele caiu do mesmo jeito, então foi fácil vir para cá. E aí eu cheguei em Belém, eu achei até, porque assim, eu sempre tive um bom relacionamento com todos, e eu achei, sinceramente, que ia ser fácil chegar, né? Ia ser fácil, que todo mundo ia me chamar, mas estava todo mundo já trabalhando, todo mundo com seu nicho, todo mundo com seus relacionamentos profissionais, de um indica para o outro. E não foi tão fácil assim, né? Inclusive, assim, eu achei que eu ia chegar, eu ia para a federal, ia dar aula na federal. Só que um ano antes de eu vir, houve um concurso de endodontia lá, que eram 2 vagas. Só que chamaram 4. Nessa de o peixe, do peixe, do peixe, chamaram 4 pessoas. Então, 4 pessoas novas, professores de endodontia, não teve concurso até hoje. Eu já estou aqui há 10 anos, né? Então, não teve outro concurso. E assim, isso no início me frustrou muito, sabe? Porque eu falei, caceta, passei 8 anos lá, morrendo, estudando, e chego aqui em Belém e não vou dar aula na federal. Por quê? Porque tem segurança, é um concurso público, né? A gente pensa em estabilidade também. E era uma coisa que eu gostaria muito, mas não tive essa oportunidade, até hoje não teve concurso, e hoje em dia eu acho que eu também já nem faria mais, tá? E aí, o que que aconteceu nisso? Eu tinha ainda um resto de período da aeronáutica,
E aí eu comecei a trabalhar aqui no consultório. E da mesma forma, gente, olha, mais uma vez mostra que a atitude que vocês têm, a forma com que vocês levam o dia a dia de vocês, é o que faz construir a tua imagem lá fora. Da mesma forma na aeronáutica, hoje em dia, a maioria das minhas indicações, porque eu só faço endo, elas vêm dessas pessoas que eu conheci na aeronáutica, que elas viram meu trabalho lá, que elas viam o jeito que eu tratava meus pacientes, né? O que os pacientes falavam depois do tratamento. Então, mais uma vez, o maior marketing que a gente faz é isso. Sabe, assim, eu vou jogar uma propaganda na internet, pagar não sei quanto no outdoor. Gente, são coisas que fazem diferença, fazem, mas não se sustentam, né? Não se sustentam. Então, vocês não me veem, né, postando. Às vezes eu falo, meu Deus, eu tenho que fazer isso por causa dos cursos de aluno, né? Mas eu tenho preguiça, né? Tenho preguiça, não sou dessa geração de vocês. Eu acho que vocês estão um pouquinho além da gente. Vocês, quem tem essa habilidade, aproveite, use ela da melhor forma, né? Isso é importante, isso chama paciente. Eu tenho colegas que falam, Cláudia, mas o meu consultório Professora, vive de eu postar. eu tenho uma pergunta. Quando você voltou para Belém, o que você fez então para ganhar paciente, se você não apostava assim muito no marketing, até porque era outra época, né? Como foi? Foi Era, tudo assim boca a boca? pô, era assim. Na verdade, quando eu cheguei, eu dividia primeiro o consultório, que eu acho que é isso que vocês têm que fazer, né? Ninguém abre um consultório e tá cheio o consultório. Então, e outra coisa, eu já trabalhava meu expediente na aeronáutica, então eu não tinha o dia inteiro para trabalhar em consultório, né? Aí, depois de uns meses, foram uns meses, não passou nem uns 6, acho que uns 6 meses depois, eu entrei na graduação das AMAs. Então, eu já tinha uma restrição de horário também. Aí, eu comecei a ir para lá, mas assim, tu conheces o fulano, no início, gente, eu tenho a minha agenda dessa época. Um dia desse eu estava vendo, meu Deus, olha só, tu atende parente, é aquilo que vocês vão passar, né? É devagar. Aí, assim, o fulano que já estava, o pessoal da aeronáutica, tinha gente que já tinha seu consultório. E aí eles falavam assim: eu tenho uma endodontia. Então, aí começaram a indicar, souberam que eu criei o meu. E naquela época não tinha esses marketings todos, não tinha. Então, era o boca a boca, né? É o você falar pro seu colega, olha, eu abri. E aí, eles conhecendo o teu trabalho, eles foram mandando, né? Aí vai crescendo. Eu tenho um sócio que ele diz assim, ele falava para mim no início, né, que ele me viu chegando, ele me viu, eu alugava o consultório dele, ele falava assim, tu já estás recebendo indicação dos teus pacientes? Eu falava, ainda não. Aí ele falou assim, então ainda não tá bom. Aí ele falava assim, Cláudio, o dia que vai estar bom para ti é o dia que os teus pacientes te mandam indicação, né? E então é isso aí. Mesmo que vocês façam marketing, tudo, qual é o dia que vai estar bom para vocês? O dia que o paciente de vocês mandarem os pacientes para vocês. E aí o consultório ele se gira sozinho, né? O consultório ele acaba se girando aí sozinho. É difícil, a concorrência é grande, mas assim, confie no que vocês façam. E se vocês fizerem direito, sabe, com carinho, ligar, uma coisa que é importantíssima, esse relacionamento com o paciente, gente. Não adianta vocês terem o maior marketing do mundo e vocês deixarem o paciente esperando na sala de espera, sabe? O paciente ligar e falar assim, eu tô com dor, você não arranjar um horário para ele. Eu vou contar uma coisa assim, eu tenho uma amiga que ela me mandou um paciente. Assim, a gente não tem muito. Tem pacientes que te falam, mas a maioria acaba não te falando das coisas, né? E aconteceu esses dias. Então, assim, ela me mandou um paciente, era um paciente que estava fazendo uma reabilitação.
Ela falou, Cláudia, dá uma olhada, avalia, eu sei que tem canal para fazer, já faz. Aí eu fiz, né? Eram dois dentes só. Aí eu peguei para ele e falei assim, olha, tá pronto, fiz relatório, né? Liguei para dentista, encaminhei as radiografias, mandei as medidas, tudo direitinho, pedi para o paciente cartinha, mandei o paciente lá com ela. Aí, depois disso, quando eu vejo, ele estava ligando lá na clínica para marcar com o dentista da reabilitação. Eu não suporto isso. Por quê? Eu devolvo o paciente de quem o paciente é, né? Eu não cato o paciente para a clínica. Não acho que a gente não tem que fazer isso. Não façam isso na clínica de vocês, senão vocês não recebem indicação de ninguém, tá? Pediram para você fazer uma avaliação de pério? Faça a avaliação de pério e ligue para o seu colega, fulano, aconteceu isso. O que que eu faço? Você quer que eu finalize? Você quer que eu indique para o colega da clínica? Você quer que eu mande ele de volta? Isso aí faz com que você receba dos outros e as pessoas confiam em você. Porque o que eu já vi de gente falar assim, eu comecei a mandar para ela, mas o paciente não voltava mais, o paciente ficava lá. Então, isso é até ética, né? Isso aí não se discute, isso aí é ética. Pois é, aí até que ele me ligou. Ele falou assim: Cláudia, eu queria conversar com você. Eu liguei para ir para falar que eu queria uma avaliação de um outro dentista, porque eu não fiquei satisfeito com a dentista que lhe indicou. Primeiro que eu cheguei lá, ele falou assim: eu entendo que as consultas atrasam, eu entendo tudo isso, né? Aí ele falou assim: eu cheguei lá, eu marquei 2 horas com ela. 2 horas nada, 2h15 nada, 2h30 nada. A auxiliar ligou para ela falou que ainda ia sair de casa, né? Ele marcou 2 horas, né? Aí depois ele ainda esperou ainda mais ainda. Ele falou assim: eu vou embora, eu vou embora. E aí quando ele estava já lá fora, ele encontrou com ela chegando. E assim, porque não foi a primeira vez. Ele falou assim: não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Uma coisa, eu digo para o paciente que não quer ser atrasado, eu digo, então vem às 8 e vem às 14, porque eu não atraso. Agora, o procedimento pode atrasar alguma coisa, né? O paciente fala assim, eu não quero que atrase, então venha às 8 horas da manhã, porque eu não atraso. E nem às 14 eu também não atraso. Mas os pacientes que vêm depois, pode haver algum atraso. Eu fico preocupada com o horário, mas pode haver, né? Uma anestesia demorou a funcionar, então, assim, tudo isso. Mas a gente tem que ter o respeito pelo paciente. Então, os pacientes hoje em dia, eles são esclarecidos, eles não aguentam. Ele falou assim, sabe o que eu fiquei? Outra coisa que eu fiquei chateado, que ele me disse também, ela fez o orçamento e ela descreveu tudo o que ia fazer, mas me deu um valor geral. Quando eu fui questionar para ela, que eu falei assim, olha, então eu vou fazer uma parte do tratamento, porque esse valor é muito caro. E aí eu queria o valor de etapa por etapa. Aí ela pegou e não deu, né? Ela também não deu o valor para ele etapa por etapa. E assim, até porque ele queria estudar o caso, queria ver se ia ter algum desconto, se você pagar à vista tivesse algum desconto, tudo isso. Então, assim, esse tipo de situação, a gente tem que ser muito claro. Se a gente é claro, se a gente é justo, gente, eles confiam na gente. Chega a ponto de paciente marcar comigo hoje em dia e falar assim, não, eu quero ir aí só para você ver. Eu falo assim, mas não é canal, não faço. Não, mas eu quero aí porque eu quero conversar o que me falaram do meu dente, o que eu tenho que fazer, se você concorda, se você não concorda. Então, assim, você passa a ser uma referência, né? E acaba tudo isso é atitude, é comportamento, né? Então isso não se compra, isso daí se constrói, né? E aí foi isso. E aí depois, deixa eu só ver aqui a minha história, né? Aí eu vim para Belém e estava na Isamás, fui construindo minha clientela aos poucos, gente. Assim, a minha sorte é que eu tinha aeronáutica para pagar o consultório, porque eu pagava para atender, né? E aí, só que aí na época eu estava na Examás,
eu tinha o consultório, estava na aeronáutica e eu passei no concurso de Ananindeua, da prefeitura. E assim, eu almoçava no carro, eu trocava, eu já ia metade da farda, já ia vestido com a metade da farda para mais, e trocava de roupa no carro, né? Eu estava assim, quase adoecendo nessa fase, e a aeronáutica ia acabar. Então, assim, quem era o grosso que me sustentava era a aeronáutica, né? O salário de lá era muito bom. E o resto, se eu perdesse ela, eu ia ficar preocupada. E assim, eu já estava naquele nível o paciente ligava para marcar e não tinha hora, não tinha horário. Então eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que fazer com que o meu consultório se tornasse, né, uma coisa rentável e boa. E aí nessa eu larguei a Isamais justamente por isso. Porque graduação, vocês sabem, eu falei isso para vocês abertamente. Graduação é delicioso, mas vocês nos consomem, meus amigos. É, é cansativo pra caramba, né? Então é uma carga horária muito grande, é a carga horária que o paciente quer ir, é o teu horário comercial, não é, digamos, um curso de pós que tu vai lá sábado e domingo dar uma aula no mês, é toda semana, né? E aí eu saí da Examais na época, fiquei triste porque eu falei, caramba, eu fui para lá, estudei tudo para hoje em dia ser consultório, né? Mas fui crescendo o consultório, aí eu fiquei já com a carga horária total do meu consultório. E aí o Marcelo, na época, ainda quando estava ainda em planejamento da Fibra, ele me ligou falando que ele ia ser coordenador de uma instituição, que era uma boa proposta, se eu tinha interesse em voltar. E eu já tinha largado a aeronáutica, né? E assim, minha vida já estava mais tranquila. Eu falei para ele que sim, que eu tinha interesse sim em voltar a dar aula. Aí depois de uns 2 anos que aí eu entrei para microbiologia aí. Vocês não me tiveram na micro, né? Mas aí eu entrei aí primeiro na micro e depois fui para endo, né? Nesse período todo, o que eu também acho que é importante falar para vocês é assim, o consultório é uma coisa que vocês precisam dedicação. E ele é um negócio, né? É por isso que eu também abandonei de novo a carga horária de vocês aí, né? Por isso que eu não estou de novo aí. Porque ele tem um custo altíssimo, né? E a gente estar na faculdade, o consultório não está funcionando, mas o custo dele está lá. A secretária está sendo paga, a luz está sendo paga, o condomínio está sendo pago. Eu não tenho aluguel, mas quem paga aluguel tem que pagar. Então, é uma coisa assim que é muito caro para estar vazio, né? E aí, e outra coisa, teve uma época que eu falava assim, eu sei que eu faço direito, eu sei que eu estou trabalhando correto, os pacientes indicam, mas a gente não viu o dinheiro, né? Sabe aquele negócio assim, fala, pô, eu quero trocar meu carro e não consigo. Fala, gente, não pode isso, né? Vocês me chamaram já, ela é uma, né, trajetória de sucesso. Eu falei, meu Deus, isso nem, né? Não é tudo isso. Às vezes vocês enxergam, mas a gente passa por umas batalhas na vida. E não faz muito tempo. E assim, o que mudou foi quando eu fiz um curso de gestão, né? Então eu comecei a mudar muita coisa no consultório. Às vezes não é nem que eu aumentei valor de consulta, não é nem isso. São pequenas coisas, sabe? São pequenas modificações e que a gente não enxerga, porque a gente não é preparado para isso. Então, o que, que eu posso falar para vocês é estudem gestão, né? Comecem já agora, tá? Mesmo que vocês, mas eu não tenho meu consultório, não interessa. Se vocês prestarem serviço para alguém, vocês têm que gerenciar esse dinheiro, vocês têm que gerenciar horário, vocês têm que gerenciar recibo. Vocês têm que saber isso, porque senão a gente trabalha frustrado, né? Então é uma outra coisa que eu acho que é importantíssimo vocês estudarem. Né? Eu sou extremamente técnica, né? Sempre estudei muito, muito, sempre fui para muitos congressos no ano. Outra coisa, em relação
a sair de Belém ou não, hoje em dia, até que para esses congressos, gente, a gente tem tudo na internet. A gente precisa sair? Precisa, pela experiência, né? Pela experiência de sair, mas eu acho que assim, ninguém que não pode sair, sei lá, tem um filho pequeno, você não é menor. Hoje em dia, não, porque você tem acesso a tudo aqui, a tudo e mais um pouco. A internet, ainda mais com esses cursos online que estão se aperfeiçoando, eles mandam até os hands-ons para sua casa, né? Eles mandam os materiais, você faz junto. Então, assim, hoje em dia não é uma obrigação para você ser bom, não é assim, eu tenho que ter o dinheiro da passagem, tenho que ter... Não, você pode ser bom e tem muita coisa gratuita boa, né? Então, não isso é uma limitação que antes a gente tinha e hoje não tem. E o que eu queria também passar para vocês é que vocês precisam estudar gestão. Vocês vão gerir, vocês vão ser administradores do consultório, a gente não sai preparado. Hoje em dia vocês já têm um pouco mais de noção, até por causa da internet, porque vocês têm uma disciplina. A minha disciplina de administração, sabe o que me dava? Uma ergonomia. Ergonomia na faculdade. Era isso. Foi, professor, é verdade. Lhe juro. Então, mas pois bem, né? É isso, a minha vida é essa. E hoje em dia eu tenho um consultório realmente que eu adoro, né? Eu vou para lá com o maior prazer, é do jeito que eu gosto. Ainda queria coisas melhores, queria, mas é uma coisa que se constrói. Às vezes a pessoa, mas a senhora, tipo, quem vem, pô, já está tendo curso de endo, de atualização. Mas eu quero ter eu quero ter o microscópio, eu quero ter tudo que você tem. Gente, foram anos para eu construir isso. O meu microscópio eu fui ter depois de 10 anos de formada. Claro que hoje em dia está mais barato que antigamente, mas assim, não, vocês me veem hoje, eu tenho 18 anos aí. Então, não é de um dia para a noite, né? A única coisa que vocês têm que ter é essa sensação de querer, né? Uma hora vocês conseguem. Cada um constrói também em um período diferente. Pode ser que um colega de vocês construa em 6 anos, outro precise de 12. Mas isso não desmerece ninguém. Isso não desmerece ninguém. O que desmerece é você ficar de braço cruzado e só se queixar, né? Mas eu não tenho isso. Mas eu não consigo isso. Gente, isso é desmerecedor. Para mim é. Vocês sabem que comigo não tem mimimi, não. Então tem que fazer, tem que conseguir, repete de novo e que vai dar certo, né? Então é isso. Eu acho que eu não vi os chats, tá? Eu vi que vinham algumas coisas aí no chat, não vi nada. Professora, eu tenho Diga. uma pergunta. A senhora disse que desde o início odontologia não era o seu foco, a senhora tipo não pensava em odontologia. Não. Então, a senhora teve alguma dificuldade com as matérias de odontologia, de fato? Olha, na verdade, o meu primeiro ano foi muito difícil, porque assim, vocês também devem ter passado por isso. A gente sai de um colégio, né, e de um vestibular que só faltavam cantar musiquinha para a gente passar, né, e decorar. E aí a gente entra numa graduação que a gente pega aquele Junqueira de histologia, né, desse tamanho, uma tradução. E é difícil, uma nomenclatura difícil. Então eu passava, às vezes, para eu estudar um capítulo, eu demorava horas, dias, às vezes. Eu estudava uma parte. Mas eu falava assim, eu tenho que entender. Eu tenho que entender isso aí. E assim, é uma coisa que eu não sou boa de decorar, por isso que eu jamais fui para humanas, aquelas leis eu odeio, não consigo nem fazer concurso que caia esses direitos da vida, né? Mas assim, eu tenho muito isso de quando eu estou estudando, se eu entender, eu aprendo, né? Então, se eu entendi aquele mecanismo da histologia, eu fazia uma história na minha cabeça. Então, eu passava horas, às vezes, para conseguir fazer aquela leitura que era maçante para mim. Não foi fácil o início, mas é sempre aquele início. Depois que a gente pega o vocabulário daquela disciplina, né? Pega os termos técnicos, aí o negócio começa a andar.
E isso é isso para todas. Quando foi anatomia foi difícil, quando foi histologia foi difícil. Eu tive sim dificuldade, mas tinha que ir. Não, não, é isso. Não pode desistir. Não desista. Professora, o que fez você decidir que você queria especialização em endo? Eu acho que ela me escolheu, não fui eu que escolhi ela. Não, eu queria tudo. Quando eu fiz cirurgia, eu queria ser buco, maxilo, mas aí eu fui fazer um estágio no Maradei, na minha greve, né? Porque só tem o estágio lá de manhã. E eu fiquei arrasada. Eu adoro cirurgia, tanto que eu faço parendodôntica, né? Mas eu saía de lá deprimida, porque é cirurgia de hospital. Então é aquela, assim, o paciente saiu mutilado porque ele tinha um câncer na mandíbula, então tinham que remover a mandíbula. Tinham aqueles acidentes, né, de Lefort, de acidentes de moto. Aquilo, eu saía de lá arrasada, porque a gente mutilava um paciente, a gente salvava ele, mas mutilava ele. E eu falava que aquilo não era a realidade que eu queria consultório, né? E aí eu fui para prótese, eu adorava prótese. Mas ainda eu gostava de estudar ainda, porque eu acho que ainda gostosa, né? Ela tem tudo. Ela tem histologia, ela tem biologia, ela tem terapêutica, ela tem patologia. Eu acho que ainda é uma disciplina que eu acho que ela é muito gostosa de estudar. Ela tem isso de desafio e eu gosto, né? Tem de desafiar aquilo. E eu tinha professores que eu acho que foi também por isso. Eu tive professores que mais ou menos quase que me agarraram ali, falaram: não, bora, Cláudia. Eles me chamavam à tarde, então minha faculdade era de manhã, mas assim, eu ficava para tarde para fazer uns casos extras de trauma, e eu fazia. Tudo que me chamava, eu ia. Tudo que me chamava, Cláudia, olha, então vai ter um paciente, tu não queres fazer esse caso? Faço. Aí a gente. E assim, foi assim, eu gostava de estudar, eu tinha professores que me incentivaram, e ela falava assim, não, Cláudia, tu vais para São Paulo, tu vais conseguir entrar na USP, e eu queria mesmo ir embora, e aí foi assim que eu fui para Endo também. Mas eu gostava de tudo que eu fizesse, eu ia gostar. Professora, a Fernanda Quaresma fez uma pergunta para a senhora no chat. Quem? A Fernanda Quaresma. Quais atividades dentro da faculdade e fora que podemos buscar para nos ajudar a conseguir seguir carreira militar? Olha, é bom até talvez vocês entrarem no site agora e ver qual é o currículo atual, né? É currículo. Tem duas formas de entrar na carreira militar, tá? Uma é ser temporário, que foi o que eu fui, né? E aí isso é prova de currículo. Lá em São Paulo funcionava, né? Tanto que eu fui primeiro e não sabia nem nada de milico, né? Aqui, eu sei que tem umas histórias aí, que tem umas indicações, né? Mas você não passa. Hoje em dia, você tem que ter uma especialização, no mínimo, né? Ou um mestrado junto, ou então duas especializações. É o que hoje o nível está dos quem tenta entrar, né? Mas junto com isso, digamos, duas especializações, um mestrado e uma especialização, a maioria tem. Então, o que vai te diferenciar é esses pequenos, né? É o pequenininho, é uma monitoria, é uma apresentação de trabalho com anais, né? É uma premiação. Então, cá tem uma premiação aí de painel científico, né? Então, é esse pequenininho que às vezes já vai fazer essa diferença para vocês, né? Porque o grandão todo mundo já tem, né? Então, às vezes, é aquele negócio que você fez um pouquinho a mais e você ganhou ali a vaga, né? É isso. Olha, a minha vida dava um livro, não dava nada, gente. Estava querendo mesmo fazer um curso de gestão. Gabriele, faça, faça, faça sim. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para a professora? Alguma coisa? Doutora, eu tenho uma pergunta aqui. Uma Olha. vez, né, a gente estava conversando sobre a clínica, né? Algumas decisões que a gente precisa tomar.
que às vezes é até desagradável por causa da convivência com os próprios funcionários e tudo mais, né? Sim, Isso daí é uma chave que eu acho que é muito grande. Até eu acho que é uma chave inversa da que eu estou vivendo, que eu já saí da parte da administração para vir para a odontologia. Como é sim. que foi essa virada de chave da odontologia para a administração? E Christian, primeiro, tu tens que dedicar tempo. Então, meu um dia da semana, que é a minha quarta tarde, eu não atendo mais, tá? Eu paro minha quarta tarde para fazer a administração do consultório, né? Às vezes eu coloco uma emergência, mas a agenda ela é riscada. Então, por isso que eu não posso estar com vocês sempre, né? Eu preciso de um horário lá. E tu falaste tudo. A gente tinha, é impressionante, né? A gente tinha uma funcionária na recepção e assim, o local da recepção é um dos locais mais importantes, porque é a porta de entrada. E assim, hoje em dia a gente trocou essa funcionária e eu percebo que eu consigo atender todas as emergências, porque ela dá o jeito dela. Minha senhora, a senhora está com dor, porque eu tenho que pegar esse paciente nesse momento, que é o paciente que está com dor. Se ele não for atendido, se ela falar, olha, tem vaga daqui a 15 dias, ele não vai te esperar. Mesmo com você tendo a melhor referência do mundo, ele não vai te esperar. Ele vai pegar na agenda no Google, ver lá endodontia emergência e vai ligar para o próximo, o que tem vaga no dia da consulta. E assim, e eu notei, isso a gente não sabe, é o que tu falas, Christian. A gente às vezes está lá no mocho e a gente não sabe o que está acontecendo, né? E aí depois, na época eu não notava isso, né? E até inclusive de secretária dentro, tomem cuidado, porque, por exemplo, assim, eu não vou ficar atendendo com ela até 7 horas da noite, meu horário é até 6. Então, eu não vou ficar aqui, então não encaixa esse paciente, não, né? E hoje em dia a gente tem uma funcionária fora que ela é maravilhosa. A gente até agora ela fez o segundo ano com a gente na clínica, a gente até deu um aumento para ela, né? Então, assim, como é uma clínica, esse salário de fora é dividido. Assim, gente, eu digo que foi o dinheiro mais bem gasto do mundo. Com ela, se alguém liga, ela liga para o paciente ainda do final do dia, olha, minha senhora, tem um paciente que está assim, a senhora se incomoda, tem uma vaga amanhã 8 horas, daria para a senhora trocar, porque para ela atender a emergência, às vezes ela liga, às vezes ela encaixa quando dá, mas às vezes já é a segunda emergência do dia, né? Já é a segunda, a terceira emergência que está ligando. E ela tem essa preocupação de ligar para o paciente, perguntar, ela liga para um, desmarca, liga para o outro. E assim, é uma pessoa que quer que o paciente fique na clínica. E ela entende a importância disso. Porque às vezes o funcionário da recepção não entende. E ele não entende também que o salário dele depende disso, né? Algumas vezes a gente fala, mas não é todo mundo que tem que veste a camisa. E assim, Christian, infelizmente, tem horas, a gente fica com dó. Aí tem uma agora que ela tá de licença, né? Mas eu tô assim, ela primeiro que ela engravidou. E eu tô irritada, assim, porque não foi porque ela ter engravidado. Eu já não queria, eu já estava pensando, né, estudando a possibilidade dela sair. Aí agora ela engravidou, ela tá com 3 filhos. Aí a gente pensa, mas ela tá com 3 filhos, né? Não vou demitir ela agora, mas se ela ficar pisando na bola, vou falar abertamente com ela. É falar abertamente. Se ela ficar pisando na bola, não dá. A clínica, isso é um negócio, entendestes? A gente tem que saber diferenciar. Não maltrato, você não tem que maltratar, você não tem que ser superior, você não tem que xingar, mas você tem que mostrar que aquilo ali ela só vai receber o salário dela se ela fizer o que ela tem que fazer. Por quê? Porque o paciente é o mais importante. E eles têm que saber isso.
entendeu? O paciente é quem paga teu salário. Você tem que ser, não é submisso ao paciente, mas você tem que estar prestando um serviço para ele. Do mesmo jeito que você contrata um pintor e você quer que ele chegue na sua casa no horário, faça o serviço de entregue tudo direitinho e limpinho, você também vai ter que prestar um serviço com toda a qualidade que você puder, né? É um serviço prestado. E às vezes não é todo mundo que pode trabalhar com isso. Tem gente que tem que ir para um trabalho que seja aquele mecanizado, né? E a clínica, se você quer uma clínica diferenciada, a gente é doído, Christian. Não é fácil. Para mim, demitir é a morte. É a morte. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Professora, eu acho que a Kayla quer fazer uma pergunta. E depois eu leio uma que tem no chat. Tá. Não, professora, a minha é mais simples, assim, né? Faz hora que eu tô tentando falar, mas... Ai, professor, tem alguma matéria, assim, que você não gostava de jeito nenhum na faculdade? Orto, pediatria. Misericórdia, ainda tem pela frente, professora, porque eu odeio prótese. E agora? Não, mas não tem problema, só passa. Tinha umas assim que eu estudava, você tem que passar, eu tenho que passar. Se a média é isso, eu tenho que tirar isso, tá bom. Eu passando, tá bom. Gente, a gente não precisa ser bom em tudo, né? Agora, se você for, é bom. Se você for bom, melhor para você. Mas, assim, tem coisas que você tem que, né? Você tem que no mínimo, cumprir. Isso na vida também é assim, tá? A gente não precisa gostar de tudo, não, mas tem obrigações que a gente tem que cumprir e tem que engolir o negócio, respirar, falar, não, calma, respira, tu vais conseguir, é só o básico, vai lá, consegue, pronto. Passou e tá tudo resolvido. Mas para mim era orto, não gostava de orto, não sei se era professor. Pediatria, eu não gostava também da pediatria, né? Tinha algumas também, tinha umas que a gente não curtia, não. Tinha umas assim meio difíceis. É normal isso, tá? Tu não vai, não precisa gostar de tudo, não. Não, é normal, bem normal. A Samara perguntou assim: eu lembro uma vez que a senhora disse que a senhora tinha nota até para passar em medicina. Então, por que escolher odontologia, sendo que ainda tinha e tem aquela fama de que médico ganha mais? Olha, eu não tinha, porque eu escolhi na época odontologia, né, das que eu tinha dúvida, mas pela forma de trabalho, né? Então eu gosto de coisas assim, de fazer com mão, de ter tranquilidade, sabe? De fazer uma escultura. Eu gosto, eu tenho essa habilidade. E médico eu nunca tinha. Eu não tinha essa pretensão de ser médica, não. Na verdade, porque assim, eu não podia, não era eu tirava a nota, que eu acho que vocês tiram a nota, não é isso? E depois escolhe? Não sei se é assim. O meu não era assim, não. Eu só tinha uma opção, eu matriculava naquela e tinha que passar. A minha nota foi alta, mas eu não queria, não. Eu nunca tive vontade de fazer medicina. Eu acho que a vida do médico é muito chata, assim, é muito conturbada. Imagina se eu não gostava de fazer lá aquelas cirurgias que o paciente sai todo mutilado, o paciente morrendo, não era para mim. Eu ia me sentir muito angustiada, né? Não gosto disso. É, Eu acho que o David levantou a mão. pode falar. Tá, professora Cláudia, é o seguinte, em relação à gestão, como a senhora comentou, a vida militar, a questão de disciplina, né, organização, contribuiu mais na parte militar ou realmente só na do consultório que foi visível essa questão dessa necessidade organizacional? Olha, quando você entra para ser militar, você não é militar, você não é dentista, você é militar, né? Então lá eu fui tudo. Eu fui chefe da casa de força, então iam lá fazer a troca da fiação do hospital, troca do gerador, tinha que estar lá, acompanhando o povo, não sabia nada, mas tinha que estar lá, né? E a gente tem lá um papel burocrático muito grande, né? Então, você sempre é chefe de alguma coisa, porque tenente lá
você tem que ter uma chefia, né? É um cargo que você precisa ter essa chefia. E aí, a primeira minha chefia, eu fui chefe da casa de força. Foi um horror para mim, mas eu até levei bem, assim, consegui levar bem, porque os outros tenentes anteriores foram piores. Aí, por isso, o meu chefe virou para mim e falou assim: Cláudia, escolhe para onde tu queres ir. Porque depois de passar pela casa de força, do jeito que tu passaste, tu podes escolher. Aí eu fui para a SCT, que era um setor de treinamento, de ensino, né? Agora, assim, eu aprendi muito lá essa parte, assim, de fazer documento, sabe? Mas para o consultório a gestão é diferente. A gente aprende lá a ter tipo pulso, porque a gente tem que falar para um sargento o que ele tem que fazer. E às vezes o sargento ele é bem mais velho que a gente, ele está naquele setor há muito tempo. Então, assim, é difícil isso, né? Porque tu tens que chefiar, e lá eu aprendi, às vezes, até isso, sabe? De me comportar como chefe, né? Mas a gestão do consultório lá não. Não, porque lá, tipo, existiu o setor do almoxarifado, que fazia as compras, existia o setor da secretaria, que organizava a agenda. Então, a gente, em relação à gestão do consultório, não foi muita coisa que eu aprendi lá, não. Foi batendo cabeça, foi errando, foi fazendo curso, né? Aí a primeira coisa que eu fiz, eu contratei um cara para fazer uma avaliação do consultório. Foi ótimo, porque ele me destruiu. Aí, aí a gente dá um choque, assim, sabe? Mas ele era aquela pessoa, assim, bem vendas, né? Bem de loja, uma pessoa que trabalha muito com isso. Assim, eu acho que eu não queria perder aquela sensação, assim, para mim, saúde não é vendida, né? Então, eu não tenho que vender um clareamento, eu não tenho que vender, no sentido assim, de forçar a venda, né? De forçar a venda de uma lente, de falar para o paciente que ele precisa tudo. Então, eu não concordo com isso, né? Então, assim, ele no treino, mas foi um treinamento pequeno que eu comprei dele. Ele tinha o sequencial. E eu não fiz todo porque eu não queria isso. Não queria que o meu consultório virasse um mercado, assim, né? E aí depois eu fiz outros que já eram foco bem específico de odonto, de papelada, né? Até foi de internet, eu acho que chama Gestão Total. E é bem legal, assim. Ele no final fala de marketing, mas ele fala muito dessa parte de recepção, de como montar as fichas, como cobrar, parcelamento, um monte de coisa. Eu posso ver até depois o conteúdo dele, é um conteúdo bem extenso, é um curso que durou um ano mesmo, porque assim, e foi uma coisa que eu fui determinada a fazer. Então, assim, eu falei assim, eu assistia, sei lá, a parte de prontuário. Então, eu fazia, assistia a aula e deixava, só ia para a aula seguinte quando eu deixava toda a minha parte de prontuário exatamente do jeito que ele deixou. Falou. Aí, a parte de organização de contas, né, das planilhas, tudinho. Então, eu só ia para a seguinte quando eu deixava do jeito. Então, demorei um ano mesmo. O curso tinha validade de um ano, eu demorei um ano para fazer, né? Eu não assisti tudo que é aula assim ao tralhão, né? Então assistia, modificava e ia implementando. Agora, assim, é mudança de comportamento. Eu faço tudo que ele mandou, não faço. Não faço. Queria fazer, mas não faço. Alguém tem mais perguntas? A aula já está no finalzinho, então últimas chances. Professora, eu tenho uma pergunta. É assim, a gente está passando por um momento muito complicado, né? A gente vê muitos amigos desistindo do curso, trancando, porque não se adaptaram ao EAD, entendeu? Sem dificuldades. Eu tô, assim, sabe, aquele ditado, empurrando com a barriga, eu tô fazendo isso, porque eu não consigo, eu tenho um sério problema de concentração em, tipo assim, ficar assistindo o vídeo. O som, aquele
são todo o tempo da voz pelo computador, começa a me perturbar, perco a atenção e tudo. Em algum momento, assim, no curso, vamos basear, na Federal ocorrem muitas greves, né? Muitas. Aí a senhora deve ter passado por uma dessas. 3. Eu acho que se colocar a greve perto do que a gente está passando, eu acho que a gente está passando greve pior. Mas a gente está tendo aula, e na greve vocês não têm, né? Em algum momento desse, a senhora pensou em desistir, trancar o curso? Não, desistir não. Mas a gente passava por altos e baixos, sabe? Mas desistir não. Agora, assim, eu me adaptei muito bem ao EAD. Eu tinha um certo preconceito, sabe? E um dos cursos que me tirou esse preconceito foi esse curso de gestão. Mas até porque a primeira aula dele, eu acho que eu até passei isso para vocês também. A primeira aula dele, ele falou o seguinte: que um curso online você tem que ter um comportamento diferente. Você compre seu caderno, e hoje em dia, tudo que é curso que eu tenho meu caderno, né? Depois desse curso. Você tem que comprar o seu caderno, né? Você tem que assistir a aula. O bom é que você pode repetir a aula. Você tem que escrever. Se você ficar escutando na cama, deitado, não. Ele falava assim, modo aula. Pegue um fone de ouvido grande, comprei lá o fone de ouvido gigante para tapar, para eu não ouvir barulho externo, desligue o celular, né? Isso ele chamava assim, modo aula. E aí realmente sentada, com caderno, escrevendo, e aí a concentração vem. Porque realmente, se você se jogar na cama, se você deixar a televisão ligada, ou a mensagem caindo lá e você quiser responder, gente, até eu não me concentro, não, né? Eu tenho um curso que eu faço que é o Endochat, do Siqueira. Vocês devem conhecer o Lopes de Siqueira, o que é o livro que vocês, né, usaram de Endo. Eu faço um curso dele toda quinta-feira. Nossa, às vezes, quando no final do dia, 7 horas da noite, tem dias que eu realmente não consigo me concentrar. Gente, eu tive um dia cansado, eu tô pensando no paciente que eu acabei de atender, que ele tava com dor, se vai dar certo, se não vai. E aí é bem complicado, realmente. Qual é a vantagem? A vantagem é que ele deixa gravado também. E aí, às vezes, no final de semana, eu tenho meu caderno desse curso, tá? Aí eu vou lá no final de semana, volto a assistir a aula dele, sento, e aí eu achei assim. Foram umas dicas que ele passou, esse curso de gestão, gente, que me fez mudar a visão desse curso online. Mas você tem que ter essa forcinha de vontade. Para tudo. É o horário. Dorme bem, tem que dormir no horário, né? Porque não tem aula que tem que acordar em cima da hora. Toma teu banho, troca de roupa, senta lá na bancada e vai estudar. E vai conseguir, viu? Tu consegue. Ok. Professora Cláudia, nós estamos já finalizando o período. Eu gostaria muito de agradecer, assim, a sua generosidade em compartilhar da sua experiência. Eu tenho certeza que os alunos gostaram muito. Nós estamos, no final do expediente, ainda estamos com 57 pessoas participando. Tenho certeza que os alunos adoraram. Como uma última pergunta, que conselhos ou que dicas você poderia dar para os alunos? Eles estão no 5º semestre, então eles ainda têm mais 50% da jornada de odonto, e depois a preocupação de todos é iniciar a carreira profissional. Então, que palavras ou que mensagem você daria para eles? Não vai ser fácil. Não desistam, né? Peguem umas referências para vocês, peguem essas pessoas, né, que são referências para vocês. A vida de ninguém foi fácil, né? Vai ter suas dificuldades. Essas dificuldades têm que alimentar vocês a querer sair disso, né? E assim, não abram um consultório de cara, só se vocês se juntarem uma equipe, porque o custo é elevadíssimo, tá? Quando não se tem paciente, a gente vai ficando triste. Tratem os pacientes de vocês da melhor forma possível,
Eu fui dar uma aula de microscopia, né? E eu falei para ele, gente, não adianta ter microscópio, não adianta ter ultrassom, não adianta ter motor, se você não tratar o paciente. Ele não vai entender, muitas vezes, a qualidade técnica. Por isso que, às vezes, vocês falam assim, nossa, o cara nem é bom, mas ele tem muito paciente. Né? Não é para vocês fazerem isso, tá? Mas, assim, é, o relacionamento, às vezes, ele é soberano. Tanto é que se vocês errarem com o paciente, se vocês cometerem algum acidente com o paciente, se vocês tiverem um bom relacionamento, tudo vai ser resolvido. Tudo vai ser resolvido, né? Eles não vão jogar vocês na justiça, tá? E assim, façam isso por amor, né? Tentem fazer porque vocês gostam, se envolvam, se joguem, façam tudo o que vocês puderem aí, né? Com muita dedicação. Vocês ainda têm, como o professor falou, 50% da faculdade. Então, quem ainda pensa aí em umas Forças Armadas, quem pensa em concurso, quem pensa em fazer mestrado, aproveite, né? Aproveite. Não fiquem à tarde em casa assistindo Netflix. Não façam isso. Isso não leva a nada, gente. Enquanto um está assistindo Netflix, o outro está lá ganhando aí sua vida. É verdade. Mas é a vida moderna, né, professor? É isso. Eu acho que são essas coisas. Eu espero aí, né? Eu que agradeço a participação mais uma vez. Eu falo demais, né, professor? Desculpa. Imagina, que isso. Eu tenho certeza que os alunos adoraram. Quem gostou, levanta a mãozinha aí, para a gente sinalizar. Ah, pois é. Olha aí, todo mundo levanta a mãozinha. Então tá, professora Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. Eu tenho certeza que atingimos o nosso objetivo, né? A disciplina se chama Orientação Profissional. Então, nada melhor do que uma pessoa que tem 18 anos de experiência, tem uma grande bagagem intelectual, acadêmica, uma experiência nas Forças Armadas. Eu tenho certeza que tem aluno que também tem esse sonho. Então, acredito que a sua participação foi uma grande inspiração para todos. Ok? Ok. Muito obrigado. Imagina, olha, um grande abraço para vocês. Eu encontro segunda. Ah, e outra coisa, eu amei meus presentes. Professor, eu ganhei um kit personalizado. Ai, que chique, mostra pra gente, mostra pra gente. Quando eu abri, eu falei, olha, eu fiquei encantada. Adoro. Gente, eu me senti, eu até lagrimei, né? De tanto carinho, eu me senti assim, amada por vocês. E eu nunca imaginei, porque eu só brigava com eles. Que ótimo. Ah, professora, você falando aqui, eu quase choro. Ai, juro que quando eu vi, eu falei, meu Deus, eles mandaram fazer para mim. Gente, eu fiquei encantada. Me senti muito, muito assim, muito abraçada por todos vocês. Queria aí dar um abraço forte em todos e sucesso. Vocês vão longe, viu? Eu estou orgulhosa de vocês. Ah, que bom, que ótimo. Professora Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns a todos que participaram em peso, praticamente mais de 90% da turma está participando, e você sabe que a participação na live, isso é muito raro de acontecer, mas eu tenho certeza que todos foram conquistados, né, pelo momento que você foi professora, e todos estão participando porque quiseram ouvir você e aprender de você, da sua trajetória de vida. Mais uma vez, muito obrigado. Tá? Eu já quero me despedir, porque eu já fiz a frequência, à medida que vocês forem entrando, eu já fui colocando presença para vocês. Tá? Um grande sucesso. E depois, professor, eu vou colocar um link para você assistir a gravação, e os alunos, eu acho que vale a pena assistir novamente, tá? Vale a pena ver de novo. Ok? Gente, então tá. Um prazer, viu? Um abraço grande para vocês, um grande abraço. Abraço, Obrigado, professora. professora. Obrigada, professora. Beijo. Beijinho. Tchau, tchau.
Tô vendo aqui os chats. Beijos. Tchau, professor Suzuki. Tchau, professor. Obrigada mais uma vez. Tchau, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.